gente, meu nome é Juliana e nesse canal eu trago conteúdo sobre casos e crimes. Eu vou deixar meu Instagram aparecendo aqui embaixo, caso vocês queiram ir lá e dar alguma sugestão de caso pra trazer aqui pro canal. Então é isso e bora pra mais um vídeo. O caso que eu trouxe pra vocês aqui hoje é um caso que o documentário tem na Netflix, se eu não me engano saiu no ano passado. Acredito que muitos de vocês sabem qual caso que é. Eu assisti esse documentário 2 vezes, uma pra ver como que ele era, o que tinha acontecido, porque até então eu não sabia sobre a existência desse caso. E a segunda vez que eu assisti foi pra trazer o vídeo aqui pra vocês. Christopher Watts nasceu no dia 16 de maio de 1985 e Shannon Watts nasceu no dia 10 de janeiro de 1984. Os dois eram casados desde 2012 e tinham duas filhas, a Bella Marie, de 5 anos, e a Celeste, que tinha 3 anos. Quando tudo aconteceu, a Shannon estava à espera do terceiro filho do casal. Ela estava de 15 semanas e ia ser um menino. Christopher, ele trabalhava como operador de uma produtora de petróleo, de gás, e já a esposa dele, a Shannon, ela trabalhava em casa, ela trabalhava com uma empresa de marketing. Então, no documentário mesmo, ele chega a falar que trabalhar em casa para ela era essencial, acho que por conta das filhas. Os dois viviam no Colorado junto com as duas filhas, mas os avós das meninas não moravam perto, tanto quanto os avós maternos quanto os avós paternos. Eles não moravam perto e mesmo não morando perto, parece que a Shannon tinha alguns conflitos com a mãe do Christopher, tanto que no documentário mesmo teve uma viagem que ela fez com as duas meninas, que ela chegou a levar as meninas para casa dos pais dele e ela acabou brigando com a mãe dele, porque até então a mãe dele tinha dado um alimento para a filha dele, que ela era alérgica, e aí ela não sabia que ela era alérgica, ela deu alimento e a Shannon acabou brigando. Então parecia que mesmo longe, mesmo distante, eles não conversavam, eles não tinham uma relação amigável, tanto que a mãe dele, a irmã dele, os familiares deles não chegou aí no casamento dos dois. A Shannon, ela gostava muito de gravar vários vídeos, ela fazia várias lives. Nos vídeos ela sempre falava o quanto ela era feliz, ela era grata pelo marido que ela tinha, ela nunca reclamou dele, ela sempre estava ali falando o quão bom ele era, que ele era um pai excelente, que ele era um marido excelente para ela. Deixando claro aqui que eu vou tentar colocar na ordem cronológica. Eu trouxe um pouco do documentário e fiz algumas pesquisas também para colocar tudo aqui no vídeo, então eu vou tentar colocar em ordem cronológica para vocês entenderem tudo. Então, no dia 13 de agosto de 2018, uma amiga da Shannon deixou ela em casa por volta das 2 da manhã. As duas tinham feito uma viagem para Arizona a trabalho e aí elas voltaram na madrugada. Ela deixou a Shannon lá e foi para casa. E aí depois disso ela não conseguiu mais contato com a Shannon, ela mandava mensagem, ela ligava e não obtinha resposta nenhuma. Ela começou a achar bem estranho e foi até a casa do casal do Christopher e da Shannon. Quando chegou lá, eles não estavam lá. Nem as crianças, não tinha absolutamente ninguém. Ela então, preocupada, resolveu ligar para a polícia. Ela contou para a polícia que a Shannon não estava bem naquele final de semana. Pelo documentário, pelas mensagens que a Shannon mandava para as amigas, eu acho que ficou bem claro que ela sempre contava o que estava acontecendo dentro de casa, com o marido e tudo e tal. Então, acho que por isso que a amiga ficou bastante preocupada. Então a polícia foi até lá imediatamente, chegou lá, o Christopher ainda não tinha chegado. Eles ligaram para onde ele trabalhava, ele imediatamente foi para lá e imediatamente também deixou a polícia entrar dentro da casa. Quando eles entraram na casa, a casa estava completamente limpa, a única coisa que eles acharam era a aliança dela e o celular. A amiga disse que achou aquela situação bem estranha, porque a Shannon nunca saía sem celular, ela sempre estava com o celular na mão, sempre estava conectada à rede, então aquilo para ela foi uma situação bem estranha. Na rua onde eles moravam havia algumas câmeras e no dia que aconteceu tudo, a câmera não filmou absolutamente nada, que também acharam bem estranho. E havia uma parte do documentário que eu não entendi direito, que o Christopher conta que ele entrou com uma caminhonete de ré para tentar esconder, para pegar o ladrão que estava roubando as coisas da garagem das pessoas. E o vizinho que tava lá, tava junto, ele falou assim que o Christopher nunca tinha feito isso e que não tava acontecendo nada e que ele tava achando o comportamento do Christopher muito estranho. Ele tava nervoso, ele tava tremendo e que aquilo pra ele tava muito estranho. Até o policial chegou a falar pra ele se colocar no lugar do Christopher e ver o que tava acontecendo. Então o rapaz
Na hora ele falou, pode ser que ele esteja nervoso porque não consegue nenhuma informação da esposa e nem das filhas. E aí no dia 14, 2 dias de desaparecimento da esposa e das filhas, todo mundo já estava sabendo, as mídias já estavam todas na casa deles, na porta. E aí ele fez um apelo em rede nacional dizendo que queria a filha dele e a esposa deles de volta, que se alguém soubesse de alguma coisa, se alguém tivesse com elas, era para avisar, era para contatar as autoridades. Os policiais colocaram os cães farejadores dentro da casa para ver se tinha alguma coisa, para sentir alguma coisa, mas não obtiveram nada. E as pessoas achavam estranho o fato da casa estar completamente arrumada, tava tudo no lugar, não tinha nem marca de sangue, não tinha nada que dava indício de alguma coisa. O Christopher estava apresentando alguns comportamentos estranhos, ele era muito seco, ele era muito frio. As únicas coisas que ele dizia era que queria saber da esposa e das filhas e ele não chorava, em nenhum momento ele chegou a derrubar nenhuma lágrima. Durante todo o documentário, se vocês assistiram e se vocês vão assistir, vocês vão ver que há muitas trocas de mensagem, tanto da Shannon com algumas amigas, tanto da Shannon com ele. Ela reclama com ele uma viagem que ela fez para casa dos pais dela. Ela reclama que ele não mandava mensagem, que ele não ligava para saber dela e nem das filhas e que ela estava muito chateada com isso, muito brava com isso. E ela contava isso para as amigas dela também. Ela falava que ele não estava dando muita atenção, que ele não estava ligando. E essa viagem que ela fez para casa dos pais dela, ela ficou acho que em torno de 5 semanas. E aí na última semana ele chegou a ir para lá. E aí quando ele chegou lá, ela falou que queria muito ter relações sexuais com ele, mas que ele estava rejeitando ela, que ele não tinha dado nenhum beijo nela, apenas no aeroporto. E que pra ela achava que ele estava dormindo com uma outra pessoa, porque ele estava muito estranho, ele estava agindo de uma forma que ela falou que ele não agia com ela. Então desde o dia do desaparecimento delas, o paradeiro delas era inexistente, ninguém sabia de nada, ninguém dava informações de nada. Até que Nicole, ela viu na televisão que a Shannon estava grávida de 15 semanas e ela resolveu ir até a polícia e falar que ela conheceu o Christopher no trabalho e que ele havia contado para ela que ele tinha 2 filhas e que ele estava em processo de separação. E quando ela viu que a mulher dele, a esposa dele, estava grávida, ela viu que aquilo era mentira, que ele não estava em processo de separação. E aí começou toda a história, começaram a suspeitar que ele era o autor do crime, que ele sabia de alguma coisa que estava acontecendo e ele não estava falando nada. Tanto que nessa viagem que eu falei pra vocês, que ela foi pra... não sei se foi pra Arizona, foi pra um lugar onde a família dela morava, não me recordo agora o lugar. Mas essa viagem que ela fez, ele pegou esse tempo que ele ficou sozinho e foi viajar com essa tal de Nicole. Ela falou que os dois viajaram, os dois saíram pra vários lugares. Tanto que nos documentários é possível ver fotos dos dois juntos, vídeos dos dois juntos, ele beijando ela, ele na casa dela ou na casa dele, não sei ao certo, mas tirando foto dela. E aí no dia 15 de agosto ele é chamado para fazer o teste de polígrafo. Na hora ele não recusa, ele não fala nada, ele só fala que vai fazer, ele faz, mas aí ele não passa. E aí a polícia, o delegado de polícia entra na sala com ele, junto com a moça que realizou o teste de polígrafo, e ele nega a todo instante que não fez absolutamente nada com a esposa dele, que ele chegou a trair ela, de fato ele chegou a trair ela, mas que ele só machucou ela emocionalmente, mas que fisicamente ele não tinha feito absolutamente nada. E aí ele pede pro policial chamar o pai dele, que ele quer conversar com o pai dele, que o pai dele era a única pessoa com quem ele ia conversar naquele momento. O policial chama o pai dele, os dois ficam e a todo momento é gravada a conversa. E aí ele fala pro pai dele que no primeiro momento a história dele é que a esposa, a Shannon, matou as meninas, as 2 filhas, numa discussão ali de raiva. Ela pegou e asfixiou as 2 meninas dele. E aí ele ficou transtornado de raiva e foi e matou a esposa também. E aí ele fala que jogou o corpo delas em um tanque de petróleo onde ele estava trabalhando naquele dia. Ele deixou o corpo das 2 filhas dele lá e o tanque tinha 6 metros, em torno de 6 metros. E o corpo da Shannon estava enterrado.
E aí eles pegaram imagens, pegaram fotos e ele mostrou exatamente onde o corpo de cada uma delas estava. Então no dia 16 a polícia acha o corpo, eles começaram a procurar o corpo das meninas, eles também acharam. E aí a Nicole ainda contou pra polícia que enquanto a Shanna viajava, ele chegou a sair junto com ela, que os dois foram no restaurante e tal. Que foi nessa viagem que eu falei pra vocês que ela fez a trabalho. Ela foi trabalhar e aí ele deixou as meninas com a babá, ele contratou uma babá e foi pra esse restaurante com ela. E aí a esposa descobriu, ela não viu fotos assim, essas coisas, mas ela achou estranho porque nesse restaurante ele chegou a usar o cartão de crédito do casal. E aí ela foi ver o extrato, as coisas e tudo. Ela achou muito estranho o fato dele ter gastado $63 só com ele naquele lugar, sendo que ele falou que só tinha bebido uma cerveja e comido um sanduíche. E aí foi quando ela começou a ligar as coisas que ele tinha uma outra pessoa. Então no dia 21 ele foi acusado formalmente. Ele foi acusado de crime de assassinato em primeiro grau, interrupção ilegal de gravidez e adulteração de cadáver. O processo do caso ele teve que acontecer muito rápido, porque em casos como esse era possível que o réu cometesse suicídio e ele havia pagado fiança para poder ficar em liberdade até o julgamento. Então só em março de 2019 que ele conta realmente tudo o que aconteceu. Como eu falei pra vocês, no dia do acontecido, no dia 13 de agosto, a amiga da Shanna chegou a deixar ela em casa por volta da 1h45 da madrugada. O Christopher chegou a contar que naquela noite os dois discutiram porque ela sabia o que ele tinha feito, que era ter levado a amante no restaurante, mas que naquela noite eles tiveram relações sexuais. E aí na manhã seguinte ele contou que os dois tiveram uma discussão onde ele disse que os dois não davam mais certo juntos e chegou a pedir divórcio. E ela falou pra ele que sabia o que estava acontecendo, que sabia que ele tinha outra pessoa, que estava tudo muito óbvio, pra ela ficou tudo muito claro isso. E aí ela pediu pra ele ir embora da casa, pediu pra levar todas as coisas dele e falou pra ele que ele nunca mais iria ver as filhas. Chegou também a falar que ele falou pra ela que não amava mais ela. E aí ele foi e esganou ela, ele conta que ela tentou relutar e que nesse momento a Bella, filha do casal, chegou a entrar no quarto e perguntou da mãe dela. E nessa hora a Shanna estava de bruços, ele a colocou no lençol e levou até a caminhonete. Conta que enquanto ele ia, as duas menininhas se abraçaram atrás e elas perguntavam o que estava acontecendo com a mãe delas, se a mãe delas estava bem, e ele não respondia. E aí ele fala que ele viu as duas se abraçando no canto. Conta que quando chegou no lugar onde ele trabalhava, que era o tanque lá de petróleo, ele fala que enterrou ela e que pegou a Cici primeiro, colocou um paninho no rosto da Cici e depois foi a vez da Bella. Ele falou que a menininha falou papai não, e aí ele matou as duas menininhas também. Depois disso ele fez várias ligações, entre elas estava para a escola das meninas, ele disse que as meninas iam sair da escola. Ele também chegou a ligar para um corretor de imóveis e disse que queria vender a casa deles. E ele também estava, por mensagem, estava falando sobre o futuro dele com a amante. E no dia 19 de novembro ele foi sentenciado à prisão perpétua e é onde ele permanece até hoje, em uma prisão de segurança máxima em Wisconsin. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, assistam um documentário na Netflix, chama Uma Família Vizinha. É um documentário muito bom, apesar do crime ser terrível. Mostra muita coisa, as mensagens que eram trocadas, mostra como ela era feliz, como ela gostava muito dele, que ela preservava muito pela família dela. Mostra até a parte onde ele fala que a filha dele pediu pra ele não fazer isso. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa um like e me sigam lá no Instagram.